No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que, afinal de contas, é ser uma mulher verdadeiramente virtuosa. E bem, para falar sobre isso eu vou usar o meu caderno, então se vocês não se importam, vocês vão me ver olhando um pouquinho aqui para baixo, porque o vídeo de hoje vai trazer um conteúdo bem extenso, bem profundo, temos vários pontos para tratar aqui hoje. Então, para não me delongar muito, porque vocês sabem, já estão aprendendo o quanto que eu gosto de falar, eu vou seguir o que está escrito aqui, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, prazer, sou Júlia, sejam muito bem-vindos a esse canal, já deixa aqui um like no vídeo, já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos tópicos que nós vamos conversar aqui. Então, vamos lá que a hora é agora. Em primeiro lugar, nós vamos então começar falando sobre o que é virtude em si, o que são as virtudes. Eu gosto de chamar as virtudes de belezas extraordinárias, porque são coisas extraordinárias, são pilares muito importantes da vida humana. E para começar a falar sobre virtudes, eu vou falar um pouco sobre a natureza do ser humano. Se você é cristã, assim como eu, você sabe que o ser humano tem inclinação para o mal. Nós nascemos com o pecado no nosso coração, nós nascemos em pecado nós fomos gerados na barriga de nossas mães, nós nascemos já com a raiz do pecado em nós, né? Então, esse pecado quer nos trazer para cada vez mais longe de Deus. A questão é que quanto mais longe de Deus nós estamos, mais nós possuímos essa inclinação de ir contra o que é bom, justo e belo. Então, se nós não desenvolvermos virtudes ao longo de nossas vidas, nós vamos sempre tender a tomar decisões erradas, decisões que vão contra tudo que é justo, tudo que é belo. E falando um pouco sobre os dias de hoje, nós vivemos na era do relativismo, a era onde tudo depende do ponto de vista, o certo e o errado também, tudo está nos olhos de quem vê. Não tem regra, não tem a regra de isso tem que ser daquele jeito, isso tem que ser daquilo outro. O seu pensamento serve só pra você, cada um pensa da forma que quer. Nós vivemos num tempo onde tudo, o que antes já era determinado como certo, antes o que era óbvio que era certo ou errado, hoje tanto faz, depende do meio. Só que esse não é o caminho de uma pessoa virtuosa, de uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus. Tem um dizer de Platão que é que nada pode ser verdadeiramente belo se não for justo e bom. E essa é a tríade mais importante para o desenvolvimento humano, que é buscar o que é belo, o que é justo e o que é bom. E a beleza, gente, a beleza importa. A beleza importa e muito. A ordem das coisas importa. Essas coisas, elas trazem clareza mental. Quando você tem tudo isso bem determinado na sua mente, você também tem mais clareza. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas esse pessoal que defende esse relativismo das coisas, né, que tudo depende do olhar de quem vê, normalmente são pessoas confusas, são pessoas que quando a gente fala no que diz respeito aos fundamentos da vida, a coisas mais complexas acerca da vida, se a gente for sentar com uma pessoa dessas e falar sobre a vida e a morte, você vai ver que elas têm umas ideias muito confusas, entendeu? Elas não conseguem ter um olhar profundo acerca da vida, acerca do sentido dela, do propósito dela. E, bem, eu trouxe aqui pra gente uma frase muito interessante, que diz o seguinte: se perdermos a beleza, é perigoso que percamos também o sentido da vida. E aí eu digo pra você o seguinte: a beleza é o que nos faz querer viver e melhorar todos os dias. E aí a gente sabe que um ambiente muito desorganizado ou feio gera tristeza, enquanto um ambiente arrumado, independente da disposição material que encontramos ali, traz beleza e paz para a alma. Antes de sermos belos no exterior, devemos ser belos no interior. Isso vem em primeiro lugar. Mas então, Júlia, como, afinal de contas, nós vamos distinguir o que é belo nesse mundo? Bem, eu vou falar para você. A gente vai distinguir o que é belo, bom e verdadeiro nesse mundo
conforme a gente desenvolve a nossa inteligência. Quando a gente fala sobre inteligência, deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês conseguem se lembrar de alguém que parece que é a mesmíssima pessoa desde que você conheceu ela? Uma pessoa que parece que no decorrer dos anos, no decorrer da trajetória da vida dela, não desenvolveu nem um pouco. Parece que ela simplesmente está no mesmo lugar, mentalmente, pessoalmente, assim, sabe? Parece que ela não amadureceu nem um pouco, nem no próprio interior, nem... Eu não tô nem falando das coisas externas, tipo, porque comprou um carro, comprou uma casa, tá com um emprego novo, melhor, construiu carreira. Não, tô falando de coisas mais internas, tá? Sabe aquela pessoa que parece que tá naquela mesmice de pensamento, naquela mediocridade, sabe? Essa pessoa que simplesmente não mudou no decorrer dos anos, ela infelizmente não desenvolveu inteligência. Porque uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela não é aquela que tem uma super formação, né? Não é aquela que é formada em Harvard, não é. A pessoa verdadeiramente inteligente é aquela que domina o certo e o errado. É aquela que logo sabe distinguir o que é correto, justo, bom, verdadeiro e moral. E essa pessoa, ela vai desenvolvendo mais ainda essa noção, ela vai crescendo nessas noções no decorrer da vida. Então, muitas coisas que antes ela acreditava, ela vai amadurecendo naquilo e ela vê, não é bem assim. E ela vai adquirindo essa sabedoria acerca das coisas. Então, o que eu falo pra você aqui, em primeiro lugar, é não se deixe ficar estagnada na vida, tá? Não se deixe ficar estagnada. Tenha muito cuidado ao ser uma pessoa extremamente pragmática. Às vezes você ser muito pragmático te prende a certas visões de mundo que você poderia estar aprendendo no decorrer da sua vida que não é tão certo quanto você imaginava. E nós não podemos nos manter estagnados. Deus nos chama para a inteligência. E a palavra de Deus torna o simples muito sábio, entendeu? Porque Deus nos chama para fazer esse movimento. Então não fica sem desenvolver virtude na sua vida, tá? Não fica vivendo numa eterna síndrome de Gabriela, tá bom? Seja inteligente! Bem, a mulher que não é inteligente, ela é a típica Maria que vai com as outras. Ela é uma mulher sem conteúdo, sem substância, sabe? Com certeza você já encontrou gente assim na sua vida. E se você é essa mulher, presta muita atenção no que eu vou te falar. A mulher que possui conteúdo, ela sabe o que ela quer. Ela sabe quais são os valores dela. Ela tem princípios muito bem definidos. E ela sabe qual que é o caminho que ela deve trilhar para alcançar a vida que ela deseja ter e para ela se tornar a pessoa que ela quer ser no futuro. Ela sabe o que ela precisa fazer para ela se tornar a mulher que ela tanto quer admirar e que as pessoas admirem também. Essa mulher, ela sabe que ela não precisa ser aplaudida por todas e ela não quer ser aplaudida por todas. Ela não quer que esse desenvolvimento dela seja algo só para ingleses ver. Essa mulher, ela sabe que se ela está se tornando isso mesmo que ela quer se tornar, que é uma mulher inteligente e virtuosa, as primeiras pessoas a notar isso são as pessoas que convivem com ela. Os pais, os irmãos, os amigos mais próximos, quem convive com ela, o marido, os filhos. Essa é uma coisa muito interessante. Teve uma pregação que eu ouvi que o pastor dizia o seguinte: você quer saber se uma pessoa é íntegra? Liga na casa dela, num horário que essa pessoa não está, e pergunta ou pro cônjuge, ou pros filhos, ou pros irmãos, caso eu esteja convivendo com os irmãos. Pergunta pra qualquer pessoa de dentro da família: fulano é realmente íntegro como diz que ele é? Não, fulano grita dentro de casa, fulano é muito rude, fulano é muito orgulhoso. Você vai saber se você está no caminho certo a partir do que as pessoas mais próximas de você, que convivem com você, têm a dizer sobre você. Por isso, não deixe de levar em conta o que essas pessoas que te amam e convivem com você todos os dias têm a dizer sobre você. Então, para você fazer esse movimento de prestar atenção também no que as pessoas mais próximas a você têm a dizer sobre você, você precisa adotar um comportamento de disponibilidade. Você tem que se disponibilizar para você se tornar essa mulher admirável.
que dá frutos, a ponto de que as pessoas ao seu redor testifiquem acerca disso. Então agora, finalmente, eu vou falar sobre as virtudes em si, né? Então eu vou falar sobre essas belezas. Vamos então olhar para a mulher virtuosa de Provérbios 31. E, bem, eu não vou ler aqui nesse vídeo Provérbios 31, porque senão eu vou deixar muito longo esse vídeo. Leia você aí na sua casa, abra Provérbios 31. Gente, vocês vão provavelmente ouvir alguns barulhinhos aí, a chuva começou a chover, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler aqui pra gente as características da mulher virtuosa. Vou pegar aqui meu caderno. As características da mulher virtuosa de acordo com Provérbios 31. De acordo com Provérbios 31, a mulher virtuosa ela é valorosa, ela é confiável, ela é bondosa, ela é trabalhadora, ela é empenhada, ela é administradora do lar e ela é empreendedora e visionária ou criativa, podemos assim dizer. E aí eu falo pra você, pra que eu seja auxiliadora do meu marido, porque isso independente do estilo de vida que você leva, se você é uma mulher que trabalha fora ou em casa, você sabe que nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras do nosso marido. E aí eu coloco um parênteses aqui, que se você leu direito a Bíblia, você sabe que ser auxiliadora, isso é um papel e não te diminui menos em relação ao homem diante de Deus. E para que eu desempenhe esse papel, eu preciso ser criativa e visionária. Eu preciso desenvolver o empreendedorismo. E eu não falo exatamente empreendedorismo para ser dona de um negócio. Eu não estou falando necessariamente disso aqui. Eu estou falando sobre a gente ser criativa, prestativa, para ajudar o nosso marido a prosperar. Porque enquanto nós, mulheres, fomos chamadas para sermos protagonistas no lar, na criação dos filhos, né? Os nossos maridos foram chamados também para serem protagonistas de outras áreas da vida da família, como por exemplo, eles têm sim o chamado para serem sacerdotes do lar. E como é difícil você ser sacerdote de um lar, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que se preocupar pelo espiritual da sua família. Mas como é que você vai se preocupar com o espiritual da sua família se o seu espiritual tá fraco? Se você tá fraco espiritualmente, muitas vezes porque o trabalho puxa muito, o trabalho é muito puxado, você não consegue ter nem tempo para sentar direito, fazer um devocional, orar a Deus. Entende? Não é fácil também o papel do homem. Os dois papéis são difíceis, igualmente difíceis. Por isso que nós somos duas partes de um todo. Nós juntos, nós temos que ter o equilíbrio entre os dois papéis. É assim que Deus criou para ser, pra gente ter o equilíbrio e para os dois conseguir desempenhar cada um o seu próprio papel da melhor forma, de forma mais equilibrada. Nós somos um time. Bem, então Deus deu uma criatividade muito especial para a mulher. Nós somos naturalmente bem criativas. Deus nos chamou para ser assim, Deus nos deu esse dom para que nós pudéssemos ajudar o nosso marido a ter êxito profissional. Não que a gente não possa ter também, e não que o nosso marido também não deva nos apoiar nas nossas carreiras, nos nossos sonhos. Mas, principalmente para a mulher que fica em casa aqui também, né? Eu que fico em casa, é minha missão ajudar meu marido a crescer para que ele consiga continuar a trazer sustento para a família e sempre estar melhorando para que também eu possa ter condição de estudar, para que também o nosso filho tenha condição de estudar num bom lugar. Então, indiretamente, eu estou trabalhando junto com meu marido, sabe? Essa que é a ideia. E aí a gente tem outras características da mulher virtuosa também, mais algumas aqui que eu trouxe pra gente. A mulher virtuosa, ela é vigorosa, ela é caridosa, ela é preparada, então ela não é pega assim de surpresa, ela tá preparada para as situações, ela procura estar preparada, pelo menos. Ela é honrada, ela é sábia, não é precipitada, ela é admirada e ela é exemplar. As mais jovens, elas admiram ela, elas querem ser como ela. O filho dela vê ela como um exemplo da mulher que ele vai querer buscar ter na vida adulta, e as filhas vão querer ser como ela, adquirir muito do exemplo dela. Eu falei aqui agora há pouco
sobre o chamado da mulher, sobretudo aquela que tá no lar, né, de ajudar o marido a prosperar, mas tem também a mulher que trabalha fora. Eu sempre falo da mulher que trabalha fora, até há poucos meses atrás eu tava trabalhando fora, e eu sempre digo aqui que ela não é menos do que a mulher que tá dentro de casa, tá? Então, todos esses aspectos da mulher virtuosa também servem, obviamente servem pra mulher que trabalha fora, tá, gente? Então eu não tô expondo essa mulher, tá bom? Ela, gente, é completamente possível você trabalhar fora, deixar os filhos na escola e ter todas essas qualidades da mulher virtuosa. E é isso que eu tenho completamente contra os gurus da internet que ficam com esses assuntos, querendo falar sobre masculinidade e feminilidade. Eles pegam isso daqui e falam que você só vai conseguir ser isso aqui se a mulher tá em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e o marido trazer o sustento da casa. Mas eu sempre falo aqui, gente, a realidade não é essa. A realidade, ela é muito mais complicada, muito mais complexa. E você sabe, a gente mora num país onde as coisas são especialmente difíceis. Então, nós devemos fazer o que é necessário fazer e buscar ter virtudes. Nós temos que buscar ser a mulher virtuosa. E nós devemos buscar ser essa mulher independente do tipo de vida que a gente leva. Se a gente trabalha fora, se a gente trabalha em casa, ou se a gente não precisa trabalhar e foca inteiramente no cuidado do lar e dos filhos, nós devemos buscar adquirir virtudes nas nossas vidas, nós devemos buscar a inteligência. Não seja uma pessoa burra, não sofra por ser burro, não sofra por ser ingênuo. A Bíblia fala que a ingenuidade ela é completamente condenada, tá bom? Não é aquela coisa que é ingênuo, não, tá? Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito bem pra você, eu espero que você tenha absorvido coisas boas desse conteúdo. Então, fico por aqui e nos vemos na próxima.